Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. A Organização Mundial da Saúde pediu que fabricantes doem vacinas para o COVAX. Ele é um programa criado para garantir uma distribuição justa de imunizantes contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde pediu aos fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que disponibilizem este ano metade de sua produção para o dispositivo internacional. 6 months since the first vaccines were administered. 6 meses desde que as primeiras vacinas foram administradas, os países de alta renda usaram quase 44% das doses mundiais. As nações de baixa renda administraram apenas 0,4%. O mais frustrante sobre essa estatística é que os números não mudaram em meses. Até 4 de junho, o COVAX havia fornecido mais de 80 milhões de doses para 129 países e territórios, menos do que o esperado. O COVAX foi criado pela Vacina Alliance, a OMS e a Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias. Mudando de assunto, os países com armas nucleares aumentaram no ano passado os gastos com seus arsenais. Foram gastos mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, o equivalente a mais de 7 bilhões de reais. A organização que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2017 diz que os 9 países com armas nucleares aumentaram juntos ao gastos com seus arsenais em 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Em um relatório divulgado nesta segunda-feira, a entidade lembra que os fundos foram usados no momento em que a pandemia de Covid-19 causou estragos humanos e econômicos em todo o mundo. O texto diz que à medida que leitos hospitalares se enchiam de pacientes, 9 países descobriram que tinham mais de 72 bilhões de dólares disponíveis para armas de destruição em massa. Esse montante representa o aumento de 1 bilhão e 400 milhões de dólares em relação aos gastos de 2019. De acordo com o relatório, os Estados Unidos gastaram mais da metade do valor total, cerca de 37 bilhões e 400 milhões de dólares, o que é cerca de 5% de seus gastos militares em 2020. O documento mostra que a China direcionou o valor de cerca de 10 bilhões de dólares e a Rússia de 8 bilhões de dólares. Na Colômbia, mais de 500 casos de violação dos direitos humanos podem ter ocorrido durante os recentes protestos contra o governo do presidente Ivan Duque. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou que vai avaliar 584 supostos casos de violação dos direitos humanos. O escritório da Defensoria entregou à comissão, em visita ao país, um balanço das manifestações contra o governo que tiveram início em 28 de abril. Desde o último dia 28 de abril, a Comissão Interamericana intensificou o monitoramento da situação dos direitos humanos na Colômbia no contexto dos protestos sociais e se comunicou através da imprensa e nas redes sociais. É por isso que estamos aqui hoje. O defensor do povo, Carlos Camargo, afirmou que recebeu até o último dia 3 de junho 417 queixas que dão conta de 584 violações dos direitos humanos. Deste total, 73% apontam membros das forças públicas como responsáveis, a maioria da Polícia Nacional. As violações mais graves se traduzem em 58 supostos casos de homicídio. 45 deles no departamento do Vale del Cauca. O rebuliço social começou por causa de um aumento de impostos promovido pelo governo, uma medida que foi retirada diante da pressão das milhares de pessoas nas ruas. As manifestações acontecem diariamente com intensidades diferentes e confrontos violentos entre civis e as forças públicas. A comunidade internacional denuncia excessos por parte da polícia. No esporte, há poucos dias dos Jogos Olímpicos, uma equipe tem treinado bastante, mesmo que não tenha chances de medalhas. É a equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro que tem trabalhado em dobro para cuidar dos atletas.
treino intenso, repetitivo e cuidadoso. Esses adjetivos resumem a forma de trabalho da equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro, composta por 40 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, bioquímicos e preparadores físicos. A equipe médica foi organizada para atender às urgências frequentes nos Jogos Olímpicos, como concussões, pranchamentos e imobilizações. Além dos protocolos que envolvem os cuidados para evitar o contágio com coronavírus, que serão exigidos durante os Jogos, a equipe médica brasileira tem aumentado seus esforços para assegurar as condições de saúde dos nossos atletas e, assim, buscar o tão esperado ouro. Para encerrar essa edição, você vai conhecer agora uma iniciativa brilhante de uma professora da Rede Municipal de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Para encarar os desafios das aulas online durante a pandemia, alunos criam e escrevem. E o resultado será a publicação de um livro. Vamos conferir na reportagem. Lavínia, 10 anos de idade, escreveu o poema Amora em homenagem à cachorrinha dela. Uma cachorra sapeca. Ela é alegre, brincalhona, ela corre, ela pula, ela brinca, ela até abraça. Pedro, 9 anos de idade. Título da poesia? Poesia. Poesia são combinações de palavras expressadas de amor, de alegria e tristezas. E são formadas em estrofes, pois são escritas por sentimentos. Isadora, 9 anos de idade, escreveu um poema em homenagem ao pai que morreu no início do ano, vítima do coronavírus. Título: Saudades do Verão. Saudades dos meus amigos, saudades dos acampamentos, família sob o céu e estrelas, saudades do calor da amizade, de Isadora de Oliveira. Anderson, 10 anos. Título do poema: A Borboleta. Uma lagarta tão fofa. Precisa comer, senão vai morrer. Precisa crescer, senão vai morrer. Depois de comer folhinhas para viver e não morrer, virou uma borboleta e bateu asas, como se fosse avião decolando. Essa comparação com o avião cá entre nós é um achado poético, né? Muito bonito. Quem incentivou você a escrever, Anderson? Carmen Lúcia. Como o Anderson disse, a ideia surgiu com a professora Carmen Lúcia, da Escola Municipal Oliva Enciso, aqui no bairro Tiradentes, e teve a primeira fase, que foi no mês de março, você vai ver imagens agora, que foi o contato dos alunos da 5ª série com alguns escritores de Mato Grosso do Sul. Depois desse contato, veio a segunda fase, que é a elaboração dos poemas e também da prosa. E a terceira fase, qual que é? A terceira fase será a elaboração do livro deles em uma editora. Nós já temos até o momento 300 volumes já de livros já que vão ser lançados. Quando eles fazem a declaração do que esse projeto está fazendo com eles, e quando eu recebo o escrito deles, o poema, que eu vou trabalhar esse poema, vestir uma roupinha de festa nele, eu fico encantada com cada um que eu leio. Agora vamos saber qual a transformação que esse projeto trouxe na vida desses alunos. Eu era muito tímida, eu também não gostava muito de estudar e isso renovou minha vida também. Antes eu não conseguia ler direito, agora eu aprendi a ler melhor. Quando você escreve assim, o que acontece com a sua mente? Ela fica mais inteligente. O projeto envolve 30 alunos. Esse grupo é apenas um exemplo. Dá gosto de ver essas crianças libertando as palavras. O seu Manuel fica feliz da vida. Quanto talento, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Espero você. Até mais.